Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Simplificando. Aqui nós simplificamos a programação para você, trazendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar um desenvolvedor full stack. Eu sou Helena Oliveira e o tema de hoje é organização de um projeto front-end. Vamos juntos criar as páginas do nosso projeto usando HTML e CSS. Vamos devagar, passo a passo, e ao final você vai estar preparado para construir seus próprios sites. Vou te mostrar agora o layout do site que nós vamos construir. O layout foi feito aqui nessa ferramenta Figma, é muito bacana para utilizar nos projetos, depois vocês dão uma olhada. A gente vai fazer o projeto de um blog. Vou dar um zoom aqui. Vocês podem ver que o projeto ficou bem bacana, bem completinho. A gente vai estruturar todos esses elementos, todas essas páginas aqui que o blog vai ter. Página de contato, as páginas individuais do post, né, de pesquisa, a página principal. Vai ter muita coisa aqui para a gente trabalhar. Ficou bem bacana, bem profissional aqui esse layout. Foi o Júlio Felipe que fez esse layout, né? E a gente vai fazer do zero, passo a passo, todo o HTML e CSS desse site. E ao final, a gente vai ter páginas HTML iguaizinhas a esse layout aqui, prontinhas para a gente poder publicar na internet. Com esse projeto, a gente vai ver praticamente tudo que é necessário para vocês fazerem qualquer página web, qualquer site, qualquer sistema, qualquer coisa que precisar de HTML e CSS. Depois de construir esse projeto, você vai estar habilitado para construir. Nessa aula, criaremos a estrutura do nosso projeto, com as pastas e arquivos que vamos utilizar. Iremos aprender como deixar nosso projeto organizado desde o início. Então, aqui na área de trabalho, a gente já tem uma pasta aqui com os arquivos que a gente estava trabalhando na parte inicial do curso, né? E agora a gente vai fazer uma outra pasta para trabalhar os arquivos já do projeto em si mesmo, que no caso vai ser o nosso blog. Vou criar aqui uma pasta, novo, pasta. Vou chamar essa pasta de blog. Agora eu vou clicar com o botão direito, abrir com o Code. O Code vai abrir aqui com o espaço de trabalho vazio, né, em branco, e aqui a gente vai começar a criar a nossa estrutura de pastas, nossos arquivos, para a gente trabalhar. É muito importante, principalmente em projetos grandes, a organização do código. Porque se a gente deixar tudo embolado de qualquer jeito, sem nenhuma estrutura pré-definida, depois fica difícil para a gente dar manutenção, para alterar, para aumentar o tamanho do site, acrescentar funcionalidades, complica. Então, nós vamos desde o início aprender a trabalhar de forma organizada com o nosso código. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma pasta chamada Assets. Dentro dessa pasta aqui, a gente vai colocar todas as nossas imagens que a gente for utilizar e também os arquivos CSS. Todo o código CSS vai ficar separado aqui dentro dessa pasta. Na parte introdutória do curso,
a gente colocou o código CSS diretamente no arquivo HTML. Mas foi só a título de ilustração para você começar a entender como o CSS funciona. Em projetos mesmo reais, a gente não coloca o CSS junto com o HTML. A gente faz um arquivo separado, .css, o arquivo, e a gente no HTML só chama esse arquivo, faz uma referência a esse arquivo para o navegador saber onde que está esse arquivo, para ele puxar todas as informações e aplicar os estilos no código HTML, né, no arquivo HTML. Então, a gente vai fazer aqui uma estrutura de pastas para abarcar todo o CSS do nosso site. Então, primeiro, a gente aqui, dentro da pasta Assets, a gente vai clicar aqui em New Folder e vai criar uma outra pasta chamada Styles. Aí aqui dentro da pasta Styles, a gente vai ter uma outra pasta, vamos criar aqui New Folder, vamos ter uma pasta chamada Base. Nessa pasta aqui, Base, a gente vai colocar os códigos CSS mais gerais do nosso site. E também algumas variáveis, algumas configurações que vão se aplicar a todo o site. Nós vamos criar aqui também uma outra pasta. Você pode clicar em cima de Styles e clicar aqui em New Folder novamente. Vamos criar a pasta Módulos. Essa pasta Módulos vai ter todo o código CSS separado em pedaços, em módulos. Por exemplo, se a gente quer estilizar um menu, por exemplo, a gente não vai colocar o menu misturado com rodapé, misturado com o conteúdo no meio do site, misturado com a barra lateral, porque depois, na hora que a gente quiser alterar alguma coisa, a gente vai ficar uma bagunça e a gente não vai saber onde que está e vira uma confusão. Então, a gente separa em módulos o nosso código CSS. Então, eu vou fazer um arquivo somente para o rodapé, outro arquivo somente para o menu principal, outro arquivo somente para a barra lateral, né, a sidebar, e assim por diante. Então, dentro dessa pasta módulos, a gente vai colocar todos os arquivos separados por funcionalidade, né, por blocos do nosso site, né? Tudo isso vai ficando mais claro à medida que a gente for construindo o nosso site. Por enquanto, hoje a gente não vai criar nenhum módulo ainda, mas a gente vai criando um por um, passo a passo, e aí vocês vão entendendo melhor como essa estrutura funciona. Hoje a gente vai deixar mais esquematizada aqui a estrutura, para depois ficar mais fácil da gente começar a trabalhar. Bom, dentro de Styles a gente vai ter somente essas duas pastas, mas a gente vai ter um arquivo também. Aí a gente vai clicar aqui em New File e este arquivo vai chamar styles.css. Esse arquivo daqui vai ser o arquivo principal dos estilos do nosso site. Esse arquivo vai chamar todos os arquivos que tiverem dentro de base e dentro de módulos. Então, nesse arquivo aqui, a gente vai importar todos os arquivos que estão separados aqui dentro das pastas base e módulos. E depois, na nossa página HTML, a gente vai chamar só esse arquivo styles.css, porque ele já vai conter a referência de todos os outros arquivos.
Então, para nós, desenvolvedores, vai ficar tudo separadinho em arquivos, em módulos, para a gente ter facilidade de dar manutenção no nosso código futuramente. Mas para o navegador, vai incorporar todo o código de uma vez só. Então, o navegador vai ler tudo junto, como se fosse um arquivo só. Então, a gente tem o melhor dos dois mundos, porque aí para o navegador vai ter um código só para ele ler, e para nós desenvolvedores vai estar tudo separadinho, organizadinho, para melhorar a nossa produtividade no desenvolvimento. Então, a pasta Styles é isso por enquanto que a gente vai precisar. Dentro de Assets, eu já vou deixar criada aqui também uma pasta chamada Images, que, como o próprio nome já diz, é aqui que a gente vai colocar as imagens que a gente for utilizar no nosso site. Então, a pasta Assets basicamente vai ter essa estrutura. Do lado de fora aqui da pasta Assets, nós vamos criar os nossos arquivos HTML. Por enquanto, eu vou deixar um arquivo só aqui criado, que é da página principal. Então, eu vou clicar aqui em New File, vou chamar de index.html. Então, esse arquivo aqui vai ser o arquivo principal, a página inicial do nosso site. Bom, nós já vamos deixar aqui a estrutura desse HTML já pronta para facilitar o nosso trabalho nas próximas aulas. A gente já viu como funciona a estrutura do HTML, mas para poupar tempo aqui para a gente, para otimizar o nosso trabalho, nós vamos utilizar alguns recursos do Visual Studio Code que agilizam o desenvolvimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai digitar o exclamação, depois vamos apertar a tecla Tab. Aí vocês podem ver que automaticamente já completa aqui com algumas informações para a gente. A gente já viu que essa primeira linha aqui é para informar para o navegador qual o tipo do documento, que no caso é o HTML. Essa segunda linha aqui é a própria tag HTML, que é obrigatório, porque em todo o nosso site vai estar dentro dessa tag HTML. E a gente pode colocar um atributo aqui de linguagem, para o navegador saber qual é a linguagem do nosso site. Então, nós vamos trocar aqui o EN, que é para inglês, vamos colocar PTBR. A gente viu também que as tags podem ter alguns atributos, né? Então, HTML, a tag HTML pode ter este atributo de link, que é a linguagem do nosso site, né? Outra tag importante que a gente não tinha mencionado antes é a tag head. Ela fica acima da tag body e ela tem algumas informações importantes para o navegador, mas que não são apresentadas como conteúdo do nosso site. Tudo que vai aparecer para o usuário final fica dentro da tag body. Aqui são só informações para o navegador. Com exceção desse title aqui, porque esse título, o que vai acontecer? Vou mostrar para vocês aqui o navegador. Aí tá vendo aqui esse título, blog em 21 dias, tracinho Figma. Esse daqui é o título desta página. Então, vamos voltar lá para o VS Code. O que você colocar aqui dentro da tag title é o que vai aparecer lá em cima, naquela área que eu te mostrei do navegador, que é o título da página. Então, vamos colocar aqui blog, que aí vai aparecer um blog lá. Essa tag meta é para dar algumas informações para o navegador. Então, aqui, o que eu estou informando? Eu estou informando que o char7, o padrão do site, vai ser UTF-8. É importante a gente colocar essa configuração aqui
para o navegador saber lidar com os acentos do português. Do contrário, pode ficar desconfigurado os nossos textos. Essa outra tag meta aqui tem esses outros atributos aqui, viewport, name viewport, content, width, igual a depth, width, initial scale 1.0. Essas são informações que o navegador precisa para poder deixar o seu site preparado para ser responsivo, ou seja, vou mostrar para vocês aqui o que é um site responsivo. Um site responsivo é que quando eu diminuo aqui o tamanho da tela, ele vai se ajustando. Vamos voltar lá para o VS Code. Mas essa tag só em si não faz o site responsivo. A gente vai ter que criar alguns códigos CSS para transformar o site em site responsivo, ou seja, para ele se adaptar a vários tamanhos de tela. Essa tag é só para permitir que a gente possa configurar o nosso site para ser responsivo, porque sem essa informação aqui, mesmo que a gente coloque o código como responsivo, o navegador não vai entender que ele tem que se adequar às telas. Bom, aqui no head, né, outra tag importante que a gente precisa colocar aqui é a tag link. No caso, a gente vai usar a tag link para 3 coisas principais. Uma é para poder colocar a fonte do nosso site, o estilo de fonte para o texto do nosso site. A segunda opção, eu vou colocar aqui, a gente vai usar a tag link para fonte, para carregar fontes. Vamos usar para configurar um favicon para o nosso site. O favicon, vou mostrar aqui novamente. O favicon é esse íconezinho aqui que fica do lado do título do site. Aí a gente pode configurar aqui com a tag link também. E também a gente vai usar a tag link para poder importar os arquivos CSS do nosso site. Então, a gente vai colocar uma tag link aqui para poder importar esse arquivo styles.css para poder estilizar todo o nosso site. Então, é aqui que a gente vai colocar a informação de onde está localizados os estilos do nosso site. Então, vamos começar a colocar essas tags aqui. Primeiro, vamos colocar a fonte. Mas qual que é a fonte? Como que eu vou saber? Então, vamos voltar aqui no Figma, no projeto do blog. Se eu clico aqui em cima de um texto, aqui eu tenho a informação que é Mulish, a fonte. Se eu clicar em outro texto, posso ver aqui, ó, Mulish, a fonte, né? Quem vai definir qual é a fonte, normalmente é o designer, o UX designer, né? Quem estiver preparando o layout do site. No caso, pode ser você mesmo ou pode ser outra pessoa. Então, quando você estiver fazendo o design, o layout do site, aí você vai definir qual a fonte que fica mais legal com o seu layout, que combina mais. No caso aqui, o Júlio fez esse layout e definiu essa fonte Mulish. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai no Google Fontes, Google Fontes, vamos digitar aqui, e vamos digitar Mulish. Vamos aqui no
não achou lá na pesquisa, vamos digitar aqui, entrar no site do Google Fontes, né, e digitar aqui na pesquisa Moles. Aí tá aqui a fonte Moles, vamos clicar nela. E aí aqui a gente vai pegar alguns tamanhos que a gente vai utilizar. No caso, eu vou utilizar o 300, vou utilizar o 400, vou utilizar o 500, o 600 e o 700. Aí eu vou aqui em Embed, clicar aqui, e ele já gera a tag link para mim com o endereço completo da fonte do Google Fonts. Então, vamos voltar lá para o nosso site e aí vamos colar aquele link que o Google Fonts gerou para a gente. Então, você vê que a tag link ela tem um href, né, que no caso é o endereço da fonte que a gente está usando, no nosso caso aqui é o Moles, e um rel, que no caso é o tipo de arquivo que eu estou linkando, né? Que nesse caso aqui é um style sheet, né? Esse daqui também é um arquivo CSS, como vocês podem ver aqui. Só que em vez de estar dentro do nosso site, ele é um arquivo externo, que está dentro do site do Google Fonts. O próximo item que a gente vai adicionar aqui é o link para o favicon. Se a gente digitar aqui no VS Code link, favicon, a gente selecionar aqui o favicon e apertar o tab, ele já gera para você a tag com tudo que precisa, com todos os atributos e os valores. Porém, a gente não tem ainda essa informação aqui desse favicon. Eu até já vou colocar o endereço de onde vai estar localizada essa imagem, que vai ser no assets/images. Vocês lembram que a gente criou aqui dentro de assets, criamos uma pastinha chamada images. Aí depois a gente vai pegar esse favicon e colocar aqui dentro, mas a gente já vai deixar a referência aqui de uma vez para adiantar. E por último, a gente vai fazer a referência ao nosso arquivo CSS, ao styles.css. Então, se a gente digitar aqui link, selecionar o CSS, já vai aparecer aqui também as informações que a gente precisa. Só que a gente tem que atualizar aqui o endereço do arquivo, porque ele está dentro de assets. Vamos colocar aqui assets barra, e aí dentro de assets ele tem a pastinha styles, e dentro de styles a gente tem o arquivo styles.css. Então, esse aqui é o endereço do nosso arquivo de estilos, né? Com essa configuração aqui, a gente vai mexer só aqui dentro da pasta Styles, fazer todo o nosso CSS aqui, e automaticamente o navegador vai carregar essas estilizações, esse CSS, porque a gente linkou o arquivo aqui. Vamos apagar agora essa informação aqui, que foi só para explicar o que a gente ia usar com a tag link. Além disso daqui, vocês podem colocar outras tags, por exemplo, vocês podem colocar a meta description, meta keywords, ou seja, a meta description é a descrição do seu site, a keywords, no caso, é as palavras-chave do seu site. Aí, se você fosse colocar essas tags, seria meta
name, description e o content esse é meu blog. E vamos fechar aqui a tag meta. A gente pode copiar aqui essa tag e colocar a tag keywords. E o conteúdo a gente coloca as palavras-chave, por exemplo, blog, casal dev, programação. E aí vocês podem alterar aqui na medida do necessário. Essas informações são importantes para SEO, que é o ranqueamento do site nas pesquisas do Google, principalmente do Google e de outros mecanismos de pesquisa, né? Mas o principal é o Google. Então, para você estar bem posicionado, seu site ficar bem posicionado lá na pesquisa do Google, você tem que incluir essas tags aqui. Tem mais algumas estratégias, mas não é foco aqui no nosso treinamento. Se você quiser saber mais sobre esse ranqueamento de site, você pode estudar sobre SEO, que aí vai te dar, que aí você vai encontrar várias dicas para ranquear o seu site melhor na pesquisa do Google. Bom, como eu falei, existem várias outras tags que a gente pode colocar aqui dentro do head para informar alguma coisa importante para o navegador, mas para o nosso objetivo aqui desse curso, essas tags vão ser suficientes aqui para nós. Então, o nosso arquivo HTML já está preparado para começar a receber o conteúdo aqui dentro da tag body. O que nós vamos fazer agora é fazer algumas configurações básicas aqui nos estilos, para já deixar preparado para facilitar o nosso trabalho para as próximas aulas. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar esse arquivo aqui. E aqui dentro de base, eu vou criar um arquivo, new file, vou colocar underline variables.css. Por que eu coloquei underline? Porque, na verdade, ele é um pedaço de um código que vai ser incorporado em outro arquivo. Então, ele é como se fosse um parcial, né? Um arquivo parcial, que juntando todos os pedacinhos vai compor esse arquivo principal, styles.css. Então, normalmente a gente usa esse underline quando é um pedaço de código que vai compor outro maior. No CSS, a gente pode criar variáveis para poder deixar pré-configurado algumas informações e aí ao longo do nosso código, a gente só chama o nome dessas variáveis. Por que a gente usaria variáveis? Porque vamos supor, a cor do nosso site, a cor principal é laranja. Aí a gente coloca no site inteirinho a cor laranja. Depois a gente decide que, na verdade, a gente quer que o nosso site seja azul. Imagina a gente indo em todos os lugares trocando de laranja para azul. Dá muito trabalho isso. Então, isso é só um exemplo, né? Claro que a gente tem algumas formas de trocar os nomes, mas
Mas a maneira mais fácil de gerenciar esse tipo de coisa é definindo aqui algumas variáveis, principalmente com as cores principais do site. E ao longo do código, a gente só chama a variável, não o valor dela. De forma que se a gente tiver que alterar, a gente vai alterar somente nesse arquivo de variáveis. A gente não tem que alterar em todo o código, mas a gente altera somente aqui. E não se preocupe que esses conceitos todos vão ficando mais claros à medida que a gente for fazendo na prática. Vamos começar aqui a fazer uma variável. Como que a gente declara a variável dentro do CSS? A gente coloca 2 pontos, root, abre chaves, e aqui dentro das chaves a gente vai colocar o sinal de menos, menos, e o nome da variável. No caso, eu vou colocar aqui primary color. 2 pontos. E qual que é a primary color? Como que eu vou saber essas cores? Eu vou voltar aqui para o layout do nosso blog. E aí, na hora de fazer o layout, assim como o Júlio definiu a fonte, né, utilizada, ele definiu também a paleta de cores, né, ou seja, as cores que vão ser utilizadas. Então, a gente vai declarar essas cores lá no arquivo de variáveis, para depois facilitar o nosso trabalho na hora de usar essas cores. Então, como que eu vou fazer? Essa cor daqui é a cor principal do nosso site, né? Então, eu vou clicar aqui nela e aí eu vou ter informação aqui. Eu tenho informação aqui de qual é essa cor. Então, eu vou copiar aqui, voltar lá para o VS Code. Eu vou usar esse código, como a gente viu, é o código hexadecimal, então a gente usa hashtag e o código hexadecimal. E aí, dessa forma, a gente declarou uma variável chamada primary color, que vai ter essa cor aqui, que é esse laranja aqui. Então, vamos declarar outra cor aqui. Vamos declarar secondary color. Vamos olhar lá no Figma qual que é a cor secundária. No caso, é esse amarelo aqui. Vamos pegar aqui a informação, voltar no VS Code, colar aqui. Eu vou criar aqui também uma variável chamada primary color lighter. O que é isso? Vai ser uma versão mais clara da cor principal. Então, eu vou pegar aqui esse outro laranja aqui, copiar essa informação, colocar aqui. Vou fazer isso para o amarelo também. Então, eu vou criar uma variável aqui, secondary color lighter. Vamos pegar lá qual que é a cor. Esse mais clarinho. Agora, nós temos a cor do background, que o Júlio definiu. Então, vamos colocar aqui background color. Vamos olhar lá a cor do background, que é esse daqui. Vamos copiar
aqui. Nós temos também as cores do texto. Então, eu vou colocar aqui text color. Eu vou colocar 3333, que é um cinza quase preto, mas não é aquele pretão. Então, basicamente, as cores que a gente vai utilizar são essas. Se ao longo do projeto a gente sentir necessidade de mais cores, a gente vai adicionando aqui. Esse arquivo só vai conter as informações dos valores da variável. Mas eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, só a título de ilustração, como que eu usaria essas variáveis. Então, quando a gente for definir, por exemplo, a cor de um parágrafo que a gente viu, que a gente definiria assim no CSS, né? Aí vamos colocar a color. E aí, como que a gente faz para usar essa variável aqui? A gente usa a palavra var, abre parênteses e coloca o nome da variável. Dessa forma aqui, o navegador vai saber que todo parágrafo eu vou atribuir essa cor aqui, a cor que está definida aqui como text color, aos parágrafos. Então, eu uso dessa forma aqui as variáveis que eu defini. Então, ao longo do nosso código, a gente vai fazer o uso dessa forma aqui das variáveis que a gente definiu aqui. Mas eu vou apagar essa parte aqui, porque isso não vai ficar neste arquivo. A gente vai usar essas variáveis nas próximas aulas. Bom, essa aula já está ficando muito longa. Vamos encerrar por aqui. E na próxima aula a gente continua na construção do nosso projeto. Te vejo lá. Até mais!